Olá, pessoal. Há uns 4 dias, né, surgiu uma nova onda de comentários e posicionamentos contra as constelações familiares, né? É, Desde sexta-feira, mais ou menos, né, eu comecei a receber mensagens de alunos, de alunas, de colegas psicólogas, né? Essa nova onda, ela foi provocada pela nota técnica divulgada pelo Conselho Federal de Psicologia. Enfim, vocês provavelmente estão acompanhando. Hoje eu estou falando dia 7 de março, né, de 2023. Então, assim, o primeiro pensamento foi que chato, né? É, Essas notas, essas críticas, normalmente vêm carregadas de desinformação, de julgamentos, né? E uma tentativa de interpretar as constelações a partir de uma visão e de uma lógica que, a meu ver, não tem correspondência com aquilo que as constelações verdadeiramente são. Para compreendê-las, gente, é preciso, né? É necessária uma nova visão, um novo paradigma, tá? Então, a constelação familiar, ela não pertence à psicologia, embora tenha muitas raízes pautadas na psicologia. A constelação familiar não é uma profissão, e por isso também ela não está sujeita a nenhum conselho. E a gente tem que lidar com os bônus e os ônus disso, né? Nesse sábado, eu estava dando mais um módulo da nossa formação internacional, junto com o Jorge Manuel Dias, e a turma, claro, trouxe também esse assunto. E nós colocamos, né, que esses movimentos contrários às constelações a acompanham desde sempre, né? E mais uma vez, eu acredito que nós vamos sair dessa onda fortalecidos, né? Nós acalmamos um pouco a turma, asseguramos que a melhor resposta, é isso que nós acreditamos, que nós podemos dar, é nos tornarmos consteladores cada vez mais preparados, mais estudiosos, mais coerentes, né? Mais eficientes. Porque nós estamos prestando serviço à vida, aos relacionamentos e às conciliações. E assim, ó, quando alguém questiona a eficácia, a seriedade das constelações, ou a acusa de ter vieses machistas, sexistas, de que seja uma técnica abusiva com relação aos direitos das mulheres ou das crianças, eu fico me perguntando, gente, o que é isso, né? Não é seguramente a constelação que eu conheço, muito pelo contrário, tá? Então, eu penso que essa pessoa pensaria diferente se verdadeiramente conhecesse as constelações e se conhecesse o trabalho de consteladores bem formados e bem preparados. Porque é um motivo muito simples, né? É fato que nós estamos diante de uma ciência dos relacionamentos altamente eficaz, que serve a vida de uma forma profunda e, a meu ver, inquestionável, né? É que, inclusive, essa técnica, essa metodologia encontra soluções que eu nunca havia encontrado para as dores humanas e com um profundo respeito à dignidade humana, a ponto de não excluir ninguém desse respeito, incluindo os agressores. E aí, daí muita confusão. Por outro lado, eu penso, né? O que será que essa pessoa está vendo para se posicionar dessa maneira contra algo que, na minha visão, é tão importante, a ponto de ter me feito dedicar até agora 22 anos da minha vida profissional ao seu estudo, à sua prática, né? Ao ensino dessa abordagem, na formação também de novos consteladores, né? O que será que essa pessoa está vendo? Eu preciso me questionar como consteladora também. Certamente essa pessoa está vendo algo que vai me servir também, se eu puder enxergar. Com isso, eu me enriqueço e eu também contribuo no sentido de um diálogo saudável em busca da verdade. Não da minha verdade ou da sua verdade, mas da verdade, né? A verdade que existe enquanto arquétipo absoluto. Ela existe, né? Ponto. Tá? Então, gente, a minha intenção aqui é colaborar com esse diálogo porque, sinceramente, ninguém me chame para brigar sobre isso, né? Para essa briga, porque eu não vou. Eu não acredito nessas polarizações, eu não vejo sentido nelas. E eu não sinto que me cabe convencer ninguém de absolutamente nada.
Das outras vezes, eu vou chamar essas outras vezes de outras ondas, né, de movimento contrário à constelação, eu também fui convidada pelos alunos a me posicionar, e eu preferi não fazer. Mas agora, depois desses 4 dias transcorridos, eu confesso que também inspirada pela fala e o posicionamento de algumas colegas conhecidas e desconhecidas para mim, eu tive vontade de tentar colaborar com esse diálogo, porque certamente também não me pareceu sempre o melhor caminho deixar que a verdade simplesmente apareça por si mesma, né? Às vezes, a verdade também precisa da nossa voz para se expressar, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu compreendo e eu agradeço a estas ondas todas, né, que poderiam ter sido interpretadas por mim como agressões ou como críticas, né, ao que eu venho fazendo. Mas eu acho que elas não nascem apenas do que eu considero uma desinformação e uma certa ignorância no que tange ao conhecimento profundo das constelações familiares, isso é básico, mas eu também acredito, sabe, que elas nascem do desejo de algumas pessoas de proteger a outras pessoas dos possíveis efeitos desastrosos que todos os métodos, né, todos, correm o risco de se tornar quando são utilizados indevidamente. Sinceramente, né, a partir desse ponto de vista, eu posso agradecer sim essas críticas, elas fazem muito sentido, né? E, e acredite, eu acho que elas servem muito, servem mais do que atacam as verdadeiras constelações e esse movimento. Eu não sei se você conhece o Instituto 89, eu não sei se você me conhece, né? Então, eu vou contextualizar também um pouco da nossa história e para que você entenda o que é que eu estou falando aqui. E em seguida, eu coloco um pouco mais da minha visão. Então, meu nome é Maria Sampaio Dias, eu sou assistente social e ainda na faculdade de serviço social, eu fiz um estágio em saúde mental. E eu me apaixonei pela psicologia, né, pela alma humana, né, pelo estudo da alma humana. Então, eu já queria largar tudo para me tornar psicóloga. Mas a minha supervisora, Maria Luísa Franco Timóteo, que é minha amiga até hoje, ela me chamou a atenção de que a minha forma natural, né, de enxergar as coisas era muito sistêmica. Então, ela sugeriu, por que eu não fazia uma formação em terapia familiar sistêmica? Porque provavelmente eu questionaria, naquela época, a faculdade de psicologia no que ela oferecia. E aí eu fiz isso, né? Depois, né, de fazer, eu estava bem consciente de que a minha visão como assistente social era muito larga, mas ela não era profunda em termos da psicodinâmica, né? E para respeitar também o orgânico e compreender, eu estudei psicopatologia, eu estudei psicanálise, e a gente fez isso em grupo interdisciplinar, o que foi muito rico, né? Então, eu decidi depois, né, dessa primeira especialização, que foi em terapia de família e casais, numa visão sistêmica, eu decidi fazer uma pós-graduação em psicossomática, com base em Jung. E também eu fiz uma formação longa, né, de alguns anos, em terapia corporal. E os psicólogos, eu comecei a observar, que também queriam ir mais fundo, eles faziam o mesmo. Eu tinha colegas psicólogos na terapia familiar, na terapia corporal, né? Essa terapia corporal se chama Core Energéticos e me ajudou muito na visão integrada dos corpos, né? Dos nossos corpos, físico, mental, emocional, espiritual, na psicoterapia. Me ajudou também na leitura corporal, no ir mais fundo na psicodinâmica. E eu amei ter passado por aquela escola. Foi uma honra aprender com seu criador, o Dr. John Pirracos, tá? Nessa época, eu também desenvolvi, junto com uma colega e amiga, psicóloga, Marta Leal, um trabalho com as deusas, né? Com o feminino, numa visão junguiana, que oferecia às mulheres uma visão e um caminho de autoconhecimento, levando em consideração os arquétipos e os estereótipos, e eu faço isso até hoje, adoro. Então, retomando, foi lá nessa formação em Core Energéticos que eu ouvi falar pela primeira vez nas constelações. Nós estávamos no ano 2000, certo? E, gente, eu confesso que quando eu ouvi a descrição
do que era uma constelação, a primeira coisa que eu pensei foi: isso não pode ser tão sério. Me disseram mais ou menos assim: olha, você traz um tema, né, uma questão, uma pergunta, são escolhidos representantes para o seu sistema familiar, e no espaço de uma meia hora, né, se chega a uma solução para aquela família, né, para aquela questão. Aparece uma dinâmica oculta, uma dinâmica sistêmica inconsciente e uma solução também. E as pessoas, elas sentem o que os membros da família sentem sem conhecer eles, sem saber de nada, né? E é muito impressionante. E aí eu ri, porque eu nunca tinha ouvido falar em nada disso. Era ano 2000, tá? Eu já sabia que quando eu atendi uma família, um casal, o tratamento era muito mais rápido, porque eu estava lidando com um contexto, eu estava atendendo ali um relacionamento, né? Os relacionamentos. É, isso tem um impacto diferenciado, sem dúvida. A essa altura, você já entendeu que eu, como assistente social, me tornei também uma psicoterapeuta, né? Então, habilitada a atender, a ter o meu consultório. Eu nunca pertenci ao conselho de psicologia, certo? O conselho ao qual eu pertenço é o Conselho dos Assistentes Sociais, é assim até hoje, certo? E tem mais uma coisa: eu sempre preferi fazer cursos livres. Depois do serviço social, eu fiz somente essa pós-graduação em psicossomática na universidade, porque, para mim, os cursos livres são melhores, né? Eles me ensinam mais e eles são livres, né? Aí você deve estar se perguntando, a gente precisa voltar, né? Já que a minha primeira impressão das constelações foi de uma absoluta desconfiança, vou dizer assim. Isso era no ano 2000. As constelações eram muito pouco conhecidas aqui no Brasil, né? É, então, o que é que fez, né, com que eu quisesse olhar para as constelações familiares? E eu já te digo, foi uma curiosidade imensa, né? Uma curiosidade muito grande, e um desejo muito grande de encontrar algo que me capacitasse a ajudar melhor e mais rápido aos meus clientes. Então, eu escutei aquilo, não qualifiquei, mas aquilo ficou em mim. E alguns colegas lá do CORE, que tinham ido para a Alemanha no congresso, eles foram bem importantes para que a gente gerasse mais confiança, porque eles presenciaram, eles falaram: é muito impressionante, né? E nos falaram desse professor, o Loris Wist. Então, depois, gente, eu fiz mais do que querer conhecer, e eu fui além do desejo de aprender. Eu tive a ousadia, eu vou dizer isso, né? E eu corri o risco de aceitar um convite de uma colega, Kátia Lima, para nós convidarmos esse professor, Lawrence Wyss, e para nós coordenarmos uma primeira formação que aconteceu no Nordeste desse país, em constelações familiares. E a gente fez isso, né? Em dezembro de 2001, nós começamos, e em 30 de julho de 2004, nós formamos a primeira turma, e nos formamos como consteladoras junto com essa primeira turma. Eu quero dizer assim, como os psicólogos estão vivenciando, o que pode ser sentido agora como uma ameaça ao seu pertencimento, né, ao conselho. Eu também senti de alguma forma, e eu lembrei disso hoje. Eu senti em relação à terapia familiar, e tive muita sorte de ouvir Maria Luísa, né, a minha supervisora, que o caminho do conhecimento é infinito, e que eu era uma pessoa bacana, né, que saberia discernir o meu caminho. E houve também, infelizmente, de uma professora do Core Energéticos, uma ameaça velada, né, de que, eu não vou falar o nome dela, evidentemente, e eu compreendo perfeitamente o posicionamento dela, ela não me excluiu do Core, mas ela disse que se eu convidasse o professor, eu não poderia ser assistente do Core. E, gente, esse era o meu sonho na época. Eu tinha 30 e poucos anos e eu tinha uma ambição profissional na época, se eu pudesse dizer assim, era de ser assistente do COE. Então, eu lembro como isso foi forte para mim, né? Mas acredite, isso também me desafiou a seguir, porque eu nem sabia se eu ia concordar com as constelações, se eu ia gostar, mas de uma coisa eu tinha certeza: eu concordava em ser livre, né?
E eu não estava afim, né, de dar a ninguém o direito de saber mais do que eu, do que seria um caminho de verdade para mim, né? Um bom caminho profissional para mim. Então, eu sigo em educação continuada, graças a Deus, eu adorei as constelações, me serviram muito. Eu já tenho mais de 2.500 horas como aluna, apenas em módulos com professores internacionais em constelações, no nosso instituto e em outros, né? Então, estou contextualizando para que você entenda que eu vivi muitas ondas contrárias à minha prática na constelação. Eu vivi outras também antes, quando eu me tornei terapeuta sistêmica, já vi essa discussão com os conselhos, depois a pressão, né, para eu não convidar o professor. Também meus colegas assistentes sociais um pouco me acusavam, assim, disfarçadamente, dessa linha psicologizante que eu havia escolhido. Então, eu tive que trair também, de fato, há muitos interesses dos meus grupos, né? Mas hoje eu sinto alegria com um caminho único que eu pude fazer assim. Então, eu sinto a força das minhas decisões, tá? E dentro da própria constelação, eu também vivi outras ondas, outros momentos muito difíceis, né? Por exemplo, a separação com Lawrence, é, que também nos abriu, né, um caminho importante, a vinda de Ursula Frank Bryson, que nos abriu um mundo de possibilidades. Eu e Kátia fizemos juntas 2 turmas, ou 6 turmas, as nossas formações duravam 3 anos. Nós convidávamos, ainda convido, né, professores da Alemanha, do México, da Áustria, para nos ensinar. E em 2015, né, ainda seguindo essa tradição de muito cuidado e muita seriedade no trato com as constelações, eu me separei também de Kátia. E um dos motivos é que eu enxergava que as constelações deveriam ser para todas as áreas do conhecimento. E Kátia via isso muito mais à época para os psicólogos e psicoterapeutas, né? Ela achava mais adequado. E eu estava pronta para um próximo grande passo, né? Coincidiu também que logo depois dessa separação, né? Jorge Manuel, meu marido, ele saiu do ambiente corporativo, que ele se viu por mais de 30 anos, ele decidiu se aposentar, e nós criamos o Instituto 89. E hoje nós estamos para abrir a 4ª turma de formação. Então, as 6 primeiras formações que eu coordenei foram com Kátia, e isso pertence àquele ciclo e àquele momento. E já no Instituto 89, desde 2015, a gente vai abrir agora a 4ª turma. Então, são 10. Então, assim, a gente também fez a pedagogia sistêmica com Mariane Frank, a primeira turma de formação em pedagogia no Brasil. A gente fez a de Mariane, a gente fez a primeira turma de formação em gestão, ferramentas sistêmicas para organizações. Então, nós estamos aqui abrindo esses caminhos de inovação para a nossa comunidade, para o nosso país, né? Durante esses 22 anos, aos quais eu me dedico à constelação, eu já vi, gente, muita coisa acontecer, tá? Coisas lindas, né? De muito apoio, de muita cura, de muita beleza, né? E também coisas dolorosas em relação a gente, tá? Então, eu acho que o mesmo aconteceu, muito maior, né? Muito mais forte com Bert, o principal sintetizador das constelações familiares, e muita coisa aconteceu também com esses professores incríveis que me precederam. Quem nos conhece sabe que integra o nosso time de professores, né? Eu estou falando deles, grandes nomes das constelações familiares do mundo, né? Mariane Frank, Ingala Roble, Laszlo Matiasovski, que esteve com Bert desde o início, Frank Gallemiller, Christine Blumenstein, Guni Basha, Stefan Hausner. Mais recentemente, né, com a entrada de Jorge Forte no Instituto, como eu falei, ele trouxe para o Brasil as constelações de gestão, e quem veio ensinar e quem está com a gente também na nossa formação é o criador dessa constelação de gestão, o Georg Sinon, da Itália. Então, a gente tem também aqui já no Brasil colegas maduros, né, que estão integrando o nosso time, como Renata Sabarreto, como Cone Dittmann, né? Eu tenho certeza que eu estou dando a melhor resposta a essas críticas à constelação com o meu trabalho e com a minha trajetória, né? E por isso que eu estou falando aqui. E eu quis contextualizar. Eu acho que a gente está compartilhando sempre os avanços,
o repensar as evoluções da constelação, também ainda respeitando, né, a filosofia e a sua essência. Então, eu quero dizer para os meus colegas e alunos psicólogos, calma, é uma onda de críticas, né? Uma onda difícil da gente às vezes aguentar, mas que vai passar. No final, é, essas ondas sempre deixam a constelação mais forte. Eu estou lembrando aqui também que o primeiro evento do Instituto foi com Sam Stork. Ele fez um workshop sobre constelações no direito, ou mediação, não lembro bem. Foi muito inovador na época, né? E a gente acompanha o trabalho de Sam, ele é nosso amigo, e quantas ondas, né? Quantas ondas o direito sistêmico já enfrentou. E ele só cresce, vocês percebem? Sim, é porque tem algo muito importante, é que a gente está lidando com um grande serviço, né? Também escutando o que as críticas trazem para as constelações. Muitas vezes eu recebi, de fato, clientes que tinham tido experiências ou sabido de experiências difíceis, superficiais ou deturpadas, né, no contato com as constelações. E isso sim, pessoal, isso é grave, né? Nós precisamos ter atenção. Provavelmente, seja também, né, a esse tipo de, eu vou dizer, uso indevido das constelações, por pessoas que, na minha opinião, não são verdadeiros consteladores, não se trabalham, não conhecem a sua filosofia. Eu acho que eles fazem uma leitura deturpada do que Bert Hellinger disse ou escreveu, né? Fazem uma espécie de copiar e colar, esquecendo de um contexto, por essa visão mais rasa, né? E quando eles veem algum caso semelhante, eles tentam aplicar o que viram numa constelação ou os que eles leram, sem nenhum respeito ao procedimento fenomenológico, que diz para a gente que cada constelação é única, né? Então, isso não vai funcionar, né? Não tem nada a ver com as constelações, mas é uma impressão que fica para as pessoas que não conhecem. Então, em primeiro lugar, acho que nós devemos separar a constelação dos consteladores, compreendendo que, assim como há engenheiros, médicos, professores, pedreiros, manicures, enfim, cada pessoa que tem um serviço, né? Que por não manejar bem, por não compreender bem, elas podem causar o mal em vez de causar o bem, né? No exercício do que elas estão fazendo. E existem muitos consteladores se intitulando consteladores, e pior, alguns se intitulando formadores, sem o menor preparo para isso, né? Então, vamos aprender com as críticas, com as adversidades, para a gente poder ir além delas. Eu considero totalmente inadequado tentar discutir quem tem razão, né? Mas é preciso olhar com respeito e com responsabilidade para essa discussão. Eu só estou tentando mesmo contribuir, né, para a boa utilização dessa metodologia, do que eu chamo de ciência dos relacionamentos, deste caminho de vida para mim também, que são as constelações, e também em defesa do seu potencial curativo. Então, eu trago essa reflexão para você, né, que é meu aluno, ou que me conhece, ou que está ouvindo esse vídeo. E eu quero te dizer também que se você não é nosso aluno, mas deseja conhecer as constelações, ou simplesmente fazer uma constelação como cliente, é, veja que profissional é esse que você está escolhendo, com quem ele aprendeu, onde ele aprendeu. Será que ele está falando e está fazendo essa mesma constelação que eu estou descrevendo aqui para você? Procure informações que vão além das redes sociais. Seja seletivo mesmo, seja cuidadoso com você, né? Assim como você deve ser na escolha do seu médico, do seu psicólogo, da escola dos seus filhos, enfim, né? E outra coisa que eu vejo também que está sendo muito explorada, como se isso fosse o mais importante, são algumas novidades na forma de constelar. Gente, não importa. Você pode constelar com bonecos, com representantes, você pode constelar num grupo, você pode constelar na água, você pode constelar na imaginação. O que importa é se de trás dessa cena, né, tem um profissional habilitado, que entende das constelações, né, para fazer isso, que aparentemente é tão simples, mas exige muito preparo. E essa metodologia mal aplicada, no mínimo, não vai deixar com que se alcance, né, o potencial. E feita de forma inadequada, pode retraumatizar, sim. E isso faz sentido, né? Quando vem essa preocupação também do Conselho de Psicologia.
E se você deseja se tornar um constelador, veja se você está disposto ou está disposta, né, a se dedicar a esse caminho. E aí, fundo para estudar, para treinar, para se preparar, antes de sair por aí, constelando, achando que sabe. Tá certo? Se você deseja se tornar um constelador, busque por formações consistentes, sérias. Seguramente que a nossa não é a única, tá? Então, pesquise, entenda a sua responsabilidade nisso também. Procure uma formação onde você poderá aprender, estudar, treinar, ter práticas supervisionadas, ter apoio para vivenciar o seu processo de autoconhecimento, de transformação pessoal, porque não tem como você se tornar um bom constelador sem compreender com profundidade a filosofia e sem passar pelas profundas transformações em sua própria vida, em sua própria visão e percepção do mundo e dos relacionamentos. Eu sinto verdadeiramente muito que tantos profissionais sérios e dedicados sejam confundidos, né, e tratados sem o devido respeito, porque alguns formadores de opinião estão misturando o joio com o trigo, né? E eu tenho a esperança de que momentos como esse, né, é, a partir do pronunciamento do Conselho de Psicologia, né, desaconselhando os psicólogos da utilização da constelação, isso possa nos ajudar enquanto comunidade a que se possa separar o joio do trigo e ajudar no reconhecimento dos benefícios incríveis que a constelação traz para as nossas vidas e para a nossa saúde integral, né? Muitos de nós, e eu incluo colegas que eu não conheço, mas que seguramente existem de outros grupos de formação, muitos. Nós dedicamos anos de nossas vidas e do nosso tempo trabalhando, aprendendo e nos reciclando para oferecer o melhor. Então, pessoalmente, eu tenho acompanhado e ajudado também a formar bons consteladores dentro da nossa formação internacional do Instituto 89, e eu sou testemunha da dedicação, da seriedade, do compromisso e do comprometimento de nossos alunos. E eles são profissionais de diversas áreas, são psicoterapeutas, médicos, psicólogos, advogados, gestores, assistentes sociais, professores, que ousaram agregar valor às suas práticas, né? Que ousaram ir além do básico e do estabelecido, porque eles compreenderam que nós podemos sim fazer muito mais, né? Eu acho que nós vimos além, sabe? Nós estamos numa espécie de vanguarda de inovação do conhecimento. Não porque nós sejamos melhores, mas porque nós nos abrimos para isso, compreendendo que a visão da velha ciência ajuda e muito. Ela é perfeita para muitos casos, mas não para todos, né? E há muito mais, gente, a ser explorado, a ser trabalhado e muito para evoluir também. Então, nós convidamos a todos que questionam por ouvir dizer, por medo do que desconhecem e por terem escolhido profissionais sem a qualificação necessária, né, para tratar de suas questões, que se abram e que nos encontrem para um diálogo saudável, para experimentar antes de julgar, né? Talvez, assim como eu, lembra? Eu lá no ano 2000, você também tenha algo a ver e a aprender com as constelações. E provavelmente poderá se beneficiar muito. A dor do mundo, ela é grande demais para que a gente se acomode, né? Então, nós estamos aqui para servir a vida. Nós realmente tivemos a coragem de inovar. Eu não posso exigir, mas seria bom ver mais respeito por nossas buscas, por nossa construção, por nossa dedicação, tá? Você não é obrigado a saber, mas antes de condenar e de sair compartilhando informações deturpadas e incompletas sobre as constelações, procure se informar melhor. Será que essas pessoas que condenam a prática das constelações têm ideia da profundidade e da capacidade dessa metodologia de ajudar, né, nos movimentos de reconciliação, de cura, de transformação dos relacionamentos? As constelações trazem uma nova visão e uma maneira muito profunda e muito verdadeira
de lidar com dores e com processos que outros métodos não conseguem ajudar, certo? E, na verdade, nós, consteladores, estamos oferecendo parceria. O nosso trabalho não substitui o trabalho do médico, do professor, do psicólogo, do gestor. Nós estamos aqui para servir a essas práticas também. Nós queremos agregar valor, nós queremos colaborar, tá? Como eu falei, eu sou psicoterapeuta, eu sou terapeuta sistêmica de casais, e o que eu percebo, né, com muita clareza, é que a constelação não substitui os outros caminhos, não substitui os outros processos, mas ela ajuda muito. Ajuda e chega onde outras abordagens não vão chegar. Então, na minha prática, eu continuo atendendo como terapeuta e, num certo momento, alguns dos meus clientes optam por fazer uma constelação. Então, ou eu recebo clientes de outros colegas que fazem, né, pontualmente a sua constelação e voltam para os seus psicólogos e para os seus terapeutas. Então, nesse sentido, a constelação é uma ajuda, né, em um passo de transformação nesse processo que as pessoas estão vivendo. Então, porque a constelação, ela traz a possibilidade de diagnósticos sistêmicos, de soluções sistêmicas muito profundas e que são impossíveis de serem acessadas pelas ferramentas que consideram o indivíduo isolado do seu contexto e do seu sistema. E mesmo para os sistêmicos, a constelação vai um passo além, porque através do trabalho com o campo, nós acessamos as informações transgeracionais, os padrões que estão aí se repetindo. E isso, gente, né, não tem como negar, né, a potência desse trabalho. Tudo que acontece também no decurso de uma constelação pode hoje ser respaldado e explicado pela nova ciência. Para você ter uma ideia, nós temos somente no Instituto 89 três pessoas que colaboram com a gente, que têm suas teses em constelação. A primeira foi Ursula Frank, né? Que quando o Bert, na Alemanha, foi acusado de estar criando uma seita, ela, como psicóloga clínica, escreveu a primeira tese de doutorado sobre as constelações. E você pode ver o fruto desse trabalho no livro, né? O Rio Nunca Olha para Trás. A gente também tem uma professora, nossa amiga Ingela Roble do México, que recentemente ela defendeu sua tese de doutorado em saúde e sintomas numa perspectiva transgeracional. E tem também a Cristiana Kuyper Dias, que é uma assistente querida na nossa formação, ainda muito jovem, que escreveu sobre charridas palestinianas, né, uma análise à luz da terapia de Bert Helling e das constelações, né, sobre as motivações das mulheres da Palestina em se tornarem, né, charridas do contexto do conflito com Israel, charridas. Então, mesmo dentro da academia, a gente não está brincando. É isso, eu espero que você, que condena a prática das constelações, generalizando suas conclusões por algo que você ouviu dizer, que você leu e não compreendeu, por favor, mais cuidado e mais respeito. A gente está aqui para lhe ajudar a ver também, se você quiser, aquilo que nós sabemos, que nós experimentamos e que nós vivemos, tá, gente? É importante isso. O que eu digo, né, para os nossos alunos e colegas psicólogos é que nós não vamos lhes pedir que escolha, né? Até porque, na nossa visão, as constelações são sim compatíveis com a psicologia e com todas as áreas do conhecimento, né? Nós somos apenas uma humilde ajuda para a vida. Tá? E eu diria também, faça valer o seu direito à liberdade de escolhas e honre a sua própria busca da verdade, sem desrespeitar o seu conselho. É assim, né? Sempre foi assim e continuará sendo. E nós concordamos com isso. Os grupos, os sistemas, precisam de fluxo, sim, né? Precisam dos que têm a ousadia de inovar, mas também necessitam de estrutura, né? Necessitam das suas regras
e daquilo que os mantém enraizados, certo? Então, continue sendo um bom psicólogo, um bom advogado, um bom médico, um bom professor, um bom assistente social, um bom gestor. Isso é a sua profissão. E seja um constelador. Isso é um caminho, é uma nova visão de mundo, é uma metodologia que nos permite olhar a vida com olhos que vão além dos limites da consciência pessoal, que nos faz sentir, né, a cada passo, culpados ou inocentes. Essa é uma grande contribuição de Bert, essa visão das consciências. É além da consciência de clã também, que nos submete aos seus ajustes sistêmicos. E nós podemos nos deslocar e nos permitir uma visão mais ampla, essa visão da totalidade suprema, ou uma consciência espiritual que nos leva para longe dos ditames da família, dos ditames dos grupos que precisam regular os nossos comportamentos e atitudes para garantir a sua própria sobrevivência, né? Ou a sua identidade enquanto grupo. Então, nós podemos ver além desse espaço e podemos também ir para onde todos podem ser incluídos, e nós podemos concordar com todos. Então, fiquem tranquilos, a constelação traz uma força que não tem como ser aprisionada ou excluída. Essa força poderá até mudar de nome, mas será sempre a conexão com a vida, com o que serve a vida, que nos faz buscar, né, com as janelas dessa consciência que se abrem, né, para uma verdade maior, tá bom? Então, essa força nos deixa também um pouco mais livres para seguir, com todas as consequências que isso implica, né? Essas consequências sempre existem, mas nos deixa livres para seguir a autoridade da nossa própria alma. Isso é muito profundo, tá? Eu quero finalizar aqui considerando a importância e o direito de todos existirem. Todos os que confiam nas constelações e os que não confiam, né? Os que seguem o caminho da constelação com profundidade e os que decidem fazer diferente. Porque ser um constelador, em primeiro lugar, julgar muito menos e olhar a vida com olhos inocentes, né? Capazes de enxergar o novo, aqueles olhos de bebê, né? Olhos fenomenológicos e curiosos para tudo. Assim pode surgir o próximo passo. E relembre, a boa solução precisará ser boa para todos, tá? Compartilhe aquilo que você sabe, que você acredita, e dê aos outros o direito também de encontrar a própria verdade. Um abraço, um beijo a todos e a todas.